Jogos Mortais. Em Jogos Mortais, tudo parece girar em torno de dois homens presos num banheiro, acorrentados em lados opostos, tentando entender quem os colocou ali e como escapar. O filme faz você acreditar que o assassino está controlando tudo por fora, observando suas vítimas à distância. Cada fita e regra reforçam a ideia que existe alguém invisível manipulando tudo. Enquanto isso, o corpo no meio da sala parece só mais uma peça do cenário, uma vítima anterior daquele jogo. No final, descobrimos que o suposto cadáver no chão era o próprio Jigsaw, ouvindo tudo desde o começo. A sala inteira era uma armadilha, porém também era um palco montado para as vítimas e para o espectador. O choque funciona porque a resposta nunca esteve escondida em uma pista minúscula ou em uma fala rápida. Ela estava literalmente diante dos nossos olhos, só que disfarçada de algo que a gente já tinha aceitado como morto. Quando Jigsaw se levanta, não é só uma revelação sobre quem ele é. É a prova de que passamos o filme inteiro olhando para a solução sem perceber. Esse é o tipo de twist que não precisa complicar a história, ele só precisa esconder a verdade de todo mundo. A órfã. O filme parece contar a história de uma família que adota uma menina doce e educada, mas que aos poucos começa a mostrar um lado assustador. Ela não se comporta como uma criança comum. Ela fala de um jeito adulto, manipula as pessoas ao redor e parece sempre estar um passo à frente de todo mundo. Só que o filme faz você pensar dentro de uma lógica simples. Talvez ela seja uma criança traumatizada, ou talvez seja perigosa, e é justamente essa ideia que o roteiro quer que você compre. No final, a verdade é bem pior. Ela não é uma criança, é uma mulher adulta que usa a aparência infantil para entrar em famílias e controlar tudo de dentro. O twist funciona porque aquilo que antes parecia só uma criança assustadora de filme de terror ganha outro sentido. O jeito maduro, o ciúme e a violência deixam de parecer exagero e passam a fazer parte de um plano. O choque não vem só da idade real dela. Vem de perceber que o perigo nunca era uma menina difícil de entender, mas alguém que sabia exatamente como parecer indefesa. Seven. Os 7 crimes capitais. Em Seven, tudo parece se desenvolver para uma caçada contra um assassino em série que transforma pecados em cenas de crime. O filme faz você acreditar que a grande pergunta é onde ele está e como os detetives vão conseguir pará-lo. Cada assassinato aumenta a sensação de que existe um plano maior, mas ainda assim, a história parece seguir uma lógica conhecida: investigar pistas, encontrar o culpado e impedir que ele termine sua obra. Só que o filme começa a mudar quando o assassino se entrega. A partir dali, o controle da história sai das mãos da polícia, mesmo que por alguns minutos pareça exatamente o contrário. No final, a última etapa do plano não era fugir e nem sobreviver. Era provocar uma reação. A caixa no deserto revela que o crime final já tinha acontecido e que o verdadeiro objetivo era transformar uma das pessoas que investigava o caso em parte da própria obra. É por isso que o twist é tão brutal. O assassino não completa os 7 pecados apenas matando. Ele faz alguém cometer o último ato por ele. O choque não vem só do que está dentro da caixa, mas de perceber que os detetives chegaram exatamente onde o assassino queria. O filme termina sem dar ao público uma vitória, porque o assassino não precisava fugir para vencer. Ele só precisava transformar alguém que buscava justiça em parte do próprio pecado. Os Suspeitos. Em Os Suspeitos, o filme faz você acompanhar uma história contada por um criminoso que parece frágil demais para ser alguém importante no mundo do crime. A história inteira gira em torno de um grupo de bandidos que acaba se envolvendo com uma figura quase lendária chamada Keyser Söze. O roteiro faz você acreditar que ele é alguém extremamente poderoso. Enquanto isso, o homem contando tudo parece só um sobrevivente tentando organizar as memórias. E como a investigação também está desesperada por respostas, a gente aceita aquela versão como se fosse confissão. No final, a verdade aparece quando ele vai embora e a polícia começa a perceber que muita coisa da história foi improvisada com detalhes da própria sala. Nomes, lugares e pistas saíram de objetos que estavam bem na frente dele. Aquele homem indefeso era o próprio Keyser Söze, e a história inteira foi criada para manipular quem estava ouvindo. O twist funciona porque o filme não esconde só a identidade do vilão. Ele faz você confiar justamente na pessoa que mais deveria duvidar. Quando a mentira é revelada, o golpe já aconteceu. Ele escapou, a polícia ficou para trás e o espectador percebe que também foi enganado. A Pele que Habito.
Em A Pele que Habito, o filme começa parecendo a história de um cirurgião brilhante, mas profundamente perturbado, que mantém uma mulher presa dentro de casa. Ela vive isolada e vigiada. No começo, a gente tenta entender se ela é uma paciente ou uma cobaia. E como o médico fala dela quase como se fosse uma criação sua, o filme faz parecer que o mistério está no passado dos dois. A sensação é de que existe uma tragédia escondida ali. O choque vem quando descobrimos que aquela mulher não era quem o filme nos fez imaginar. Antes de ser mantida naquele quarto, ela era outra pessoa, sequestrada e transformada cirurgicamente como parte de uma vingança. O twist é perturbador porque muda completamente a forma como a gente olha para cada cena anterior. O que parecia apenas controle passa a ser punição. O que parecia desejo vira uma forma monstruosa de poder. E A Pele, que no título parece algo físico, acaba virando a prisão mais cruel do filme. O twist não funciona só pelo absurdo da revelação, mas porque ele obriga o espectador a reorganizar tudo. A vítima, o monstro e até a ideia de identidade. Amnésia. Em Amnésia, o filme faz você entrar na cabeça de um homem que perdeu a capacidade de criar novas memórias. Ele está tentando descobrir quem matou sua esposa, mas tem um problema. Poucos minutos depois de qualquer coisa acontecer, ele esquece de tudo. Para não se perder, ele transforma o próprio corpo e o mundo ao redor em lembretes. O detalhe é que o filme também bagunça a nossa noção de tempo, mostrando essa história de trás para frente. A gente não sabe exatamente em quem confiar, mas compra a ideia principal. Se ele seguir as pistas certas, vai chegar ao assassino. Só que o final vira tudo do avesso. A grande revelação é que ele talvez já tenha encontrado a verdade antes, e simplesmente não quis viver com ela. Em vez de encarar o vazio depois da vingança, ele cria uma nova pista para continuar caçando alguém. E como sabe que vai esquecer, ele deixa a mentira pronta para ele acreditar no futuro. É isso que torna o twist tão cruel. Ele não está só sendo enganado por outras pessoas. Ele também está enganando a si mesmo. No fim, a memória dele não é apenas o problema da história. É a desculpa perfeita para ele nunca parar. A chave mestra. Em A Chave Mestra, o filme faz você acompanhar uma cuidadora que vai trabalhar numa casa isolada e cheia de regras estranhas. No começo, tudo parece apontar para um mistério sobrenatural, envolvendo rituais antigos e um homem doente que talvez esteja tentando pedir ajuda. A protagonista não acredita muito naquilo, e isso faz a gente olhar para a casa com desconfiança, mas ainda tentando encontrar uma explicação racional. O filme vai deixando a sensação de que existe algo escondido ali, só que faz parecer que a ameaça vem do passado da mansão. No final, a verdade é que o perigo nunca esteve preso ao passado. Ele ainda estava agindo, só que usando outras pessoas como disfarce. O filme revela que os antigos praticantes de rituais sobreviveram trocando de corpo ao longo dos anos, e que a protagonista foi levada até aquela casa para ser a próxima vítima. O twist funciona porque o filme te faz duvidar da magia, até o momento em que já é tarde demais. Quando ela finalmente acredita, essa crença vira justamente a chave da armadilha. O mais cruel é perceber que ela achou que estava salvando alguém, quando na verdade estava abrindo espaço para perder o próprio corpo. Coração Satânico. Em Coração Satânico, o filme acompanha um detetive contratado para encontrar um cantor desaparecido chamado Johnny Favorite. A princípio, a história parece seguir uma investigação comum. Só que conforme ele avança, a história começa a ficar cada vez mais pesada. Rituais, mortes violentas e lembranças confusas vão criando a sensação de que existe algo muito maior por trás daquele desaparecimento. O filme faz você acreditar que ele está caçando um homem que sumiu, quando na verdade a investigação está levando ele para dentro da própria culpa. No final, a verdade é que Johnny Favorite nunca esteve longe. Ele era o próprio detetive, vivendo com outra identidade depois de tentar escapar de um pacto demoníaco. A busca inteira era uma armadilha para fazê-lo lembrar quem realmente era e o que tinha feito. O twist funciona porque transforma a investigação em condenação. Cada pista não aproxima o personagem de outra pessoa, mas de uma versão dele mesmo que ele não queria encarar. E quando a revelação chega, não existe saída, porque o mistério já estava resolvido antes mesmo de começar. Ele não estava procurando um desaparecido, ele estava tentando fugir de si mesmo. A Vila. Em A Vila, o filme faz você acreditar que existe uma pequena comunidade vivendo isolada porque há monstros na floresta ao redor. Os moradores seguem regras rígidas e tratam a mata como um limite que ninguém deve cruzar.
No começo, tudo parece uma história de terror sobre criaturas escondidas entre as árvores. E como os personagens acreditam naquele perigo, o espectador também acredita que talvez exista mesmo algo lá fora. O medo funciona porque ninguém questiona o mundo em que nasceu. No final, descobrimos que os monstros eram uma invenção criada pelos líderes da comunidade para manter todos presos ali dentro. E vai além disso, a história não se passa no passado, mas nos tempos modernos. A vila inteira era uma tentativa de fugir da violência do mundo real, criando uma mentira grande o bastante para controlar uma nova geração. O twist funciona porque muda o tipo de filme que estávamos vendo. O que parecia terror sobrenatural vira uma história sobre medo usado como ferramenta. No fim, os monstros não estavam na floresta. Estavam na decisão de mentir para todo mundo em nome da proteção. Identidade. Em Identidade, o filme começa como um suspense bem direto. Várias pessoas ficam presas em um motel isolado durante uma tempestade, e uma por uma começam a morrer. Tudo parece apontar para um assassino escondido entre elas. Como ninguém consegue sair dali, cada personagem vira suspeito, e o filme vai construindo essa paranoia. A gente tenta prestar atenção nos horários e em quem poderia estar mentindo. Só que enquanto o mistério do motel acontece, existe outra história acontecendo em paralelo, com um homem condenado sendo avaliado por médicos. No final, descobrimos que as pessoas no motel não eram pessoas reais, mas personalidades dentro da mente desse homem. As mortes representavam uma tentativa de eliminar partes daquela identidade fragmentada. O twist funciona porque transforma um slasher de motel em uma disputa interna acontecendo dentro de uma cabeça quebrada. A pergunta deixa de ser quem está matando todo mundo e passa a ser qual personalidade vai sobreviver. E a última revelação é ainda mais cruel. A personalidade mais perigosa não tinha desaparecido. Ela só estava escondida, esperando a hora certa de assumir o controle. Star Wars: O Império Contra-Ataca. Em O Império Contra-Ataca, o filme parece caminhar para o confronto clássico entre herói e vilão. Luke está treinando, enquanto Darth Vader aparece como a grande força que precisa ser derrotada. A história é simples de entender. Existe um jovem herói tentando honrar o pai. E existe um inimigo sombrio que representa tudo o que ele precisa derrotar. O filme faz você acreditar que o passado de Luke é uma inspiração, algo que empurra ele para o lado certo da batalha. Por isso, quando ele finalmente encara Vader, a cena parece ser só o momento em que o herói vai descobrir se está pronto. Mas o que vem não é uma vitória, é uma quebra completa da ideia que Luke tinha sobre si mesmo. Vader revela que não matou o pai dele porque ele é o pai dele. O twist funciona porque não muda apenas a relação entre os dois personagens. Ele muda o sentido da jornada inteira. Luke não está enfrentando só o inimigo da galáxia, mas a possibilidade de carregar dentro de si mesmo a mesma escuridão que tentou destruir. A Chegada. Em A Chegada, o filme parece contar a história de uma linguista tentando se comunicar com alienígenas que chegaram à Terra sem explicar o que querem. Ao mesmo tempo, o filme mostra lembranças da filha da protagonista, como se aquele luto explicasse a forma sensível com que ela encara a missão. A gente entende essas cenas como passado, como uma dor que ela já carrega antes dos alienígenas aparecerem. É aí que o filme começa a esconder sua verdadeira ideia. Talvez o tempo não esteja sendo mostrado do jeito que a gente imagina. No final, descobrimos que aquelas cenas não eram memórias, eram visões do futuro. Ao aprender a língua dos alienígenas, ela passa a perceber o tempo de outra forma, vendo momentos da própria vida antes que eles aconteçam. O twist funciona porque não transforma só a história, transforma a maneira como o filme foi contado. O que parecia lembrança vira destino. O que parecia trauma antigo vira uma escolha que ainda será feita. E o choque está em perceber que ela sabe a dor que vai viver e, mesmo assim, escolhe viver o amor que vem antes dela. É um twist que não muda apenas o final, ele muda o sentido de cada cena silenciosa do filme. Se você gostou do vídeo, tem muito mais vindo por aqui. Se quiser acompanhar os próximos, inscreva-se no canal. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.